E aí, galera, bom estar com vocês. Como nós fizemos na chamada lá, espero que estejam bem com a paz de Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa Constituição. Vamos ser felizes. Vamos falar um pouquinho de política. Vimos anteriormente, né, já conversamos um pouco, que você é um ser político, faz política o tempo todo, não se esqueça disso. Somos um ser racional e um ser social, vivemos em sociedade. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa Constituição. E aí fica aí alguns questionamentos para você sempre colocar o seu ponto de vista. Né? Constituição, muitos não sabem o que é. Nós temos as leis estaduais, a Constituição Estadual, e a lei federal que rege o país todo, né? Um país de dimensões continentais, 27 unidades políticas administrativas, 26 estados e um Distrito Federal, regido pela Constituição máxima, a Carta Magna. O Brasil está na 8ª Constituição. Essa última foi promulgada no 5 de 10 de 1988, acho que a data é essa, 5 de 10 de 1988, data da promulgação, data que ela entrou em vigor. E essa nossa Constituição, galera, ela é sinocéfalo. Sinocéfalo é uma palavra de origem grega, é um hibridismo, uma mistura. Aqueles deuses gregos, cabeça de animal e corpo de homem. A nossa Constituição é mais ou menos isso. Corpo de um, cabeça de outro. Como é que funcionou isso? Vamos entender um pouco. Funcionou porque, na época que os deputados constituintes, na década de 80, foram fazer essa nova Constituição, o Brasil está na 8ª Constituição, país com 8, né? 8ª, tem país que está na primeira e única até hoje. Leis não faltam no país, né? Tem leis pra caramba. Não falta se cumprir as leis, ou que leis sejam leis mais justas, leis mais bem definidas, leis que não deixam dúvidas daquilo que é obrigatório e daquilo que é proibido. No caso que nossas leis têm interpretações variadas. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, cada hora deu uma interpretação. Lembro que nem preciso provar nada disso. Você só olhar na internet, aí tem um vasto material aí sobre a própria Constituição, o que é, para que ela serve. E a gente vai só falar um pouquinho aqui para a gente discutir um pouco. Mas você tem uma vasta área de pesquisa aí. Bom, essa Constituição, cabeça de um, corpo de outro, funciona dessa maneira. Na época, fizeram uma consulta à população, que era chamado plebiscito. Plebiscito é uma consulta à população. Se queria o sistema de governo presidencialista, monarquia, né? Ou se queria o parlamentarismo. Engraçado que na época também, década de 80, a galera falou, vai voltar, se votar, se o pessoal ganhar aí a monarquia, vai voltar rei e rainha, vai voltar a escravidão, uns absurdos, né, uns comentários da época. O fato que a sociedade, a população votou pelo sistema, pelo regime, pelo sistema de governo presidencialista. E aí os deputados, senadores da época, deputados constituintes, né, fizeram isso, colocaram lá, Constituição, forma de governo presidencialista. Ótimo. Cumpriram a vontade do povo, mas foi só aí. De lá para cá, nenhuma proposta popular, por mais assinatura que tivesse, por mais justa que fosse, foi aprovada pelo Congresso. Nenhuma. Bom, essa Constituição ficou nesse hibridismo, né? Ficou nesse corpo de um cabeça de outro, porque o que os deputados fizeram à época? Colocaram lá sistema de governo presidencialista, mas a própria Constituição em si é parlamentarista. A Constituição é parlamentar, as leis são parlamentaristas. Significa isso? Significa que qualquer projeto feito, qualquer PL, projeto de lei, ou a PEC, a apresentação de proposta de emenda constitucional, ou simplesmente PEC, proposta de emenda constitucional, só é aprovado se o Congresso aprovar, as duas casas, senadores e deputados federais. Ao contrário do que a grande massa da população pensa, publica nas redes sociais. O presidente vetou, o presidente aprovou, o presidente fez isso, fez aquilo. Se ele tivesse esse poder. Se o presidente tivesse esse poder, o Brasil não teria criado mensalão ou mensalinho. Mensalinho a nível estadual, mensalão a nível federal. O que é esse mensalão ou mensalinho? Todo o dinheiro que o executivo, o poder executivo, governadores, e no caso o presidente, davam
aos deputados e senadores para aprovar seus projetos. É um jogo de carta marcada. Porque se o Congresso não quiser, não se aprova nada. Funciona mais ou menos assim, galera. Se há uma proposta de lei feita por um deputado federal, por um senador, e ela é aprovada nas duas casas, ela vai para o presidente. O presidente só tem duas coisas para fazer. Ou ele vai sancionar essa lei, vai aprovar, ou ele vai vetar essa lei. Vetando essa lei, de vetar e dizer não, o veto volta para o Congresso Nacional. E aí, os deputados ou acolhem o veto do presidente ou simplesmente derrubam o veto do presidente. Derrubado o veto do Executivo Federal. Derrubou e ponto. E ao contrário, toda proposta, tudo que os deputados federais e senadores virarem, aprovarem, o presidente não tem esse poder. Ele só vai vetar ou não, e eles podem derrubar o veto do presidente. Então, a galera aí pensa que o presidente tem esse poder todo, não tem, porque a nossa Constituição é essa corpo de um, cabeça de outro. Esse deus grego, né? Essa deusa grega. Então, se os presidentes anteriores, e alguns sofreram impeachment, eu sempre disse e continuo dizendo, tinha que sair metade do Congresso ou mais da metade, porque eles aprovaram ou reprovaram, que a função do Poder Legislativo é elaborar as leis e vigiar o Executivo. Então, se o presidente não foi bem, deixou de fazer, se entregou o país, deu dinheiro para Cuba, para Venezuela, entregou as nossas refinarias, fez obras inacabadas, gastou bilhões com elefantes brancos, e aí vídeo Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíadas, dinheiro para tudo quanto é lugar. Vídeo agora, por causa da Covid, né? Os hospitais abandonados, o cara bota a tenda do lado. Foi aprovado pelo Congresso, foi aprovado pelas duas casas. Então, o presidente não tem essa força que a galera pensa. O sistema é presidencialista, mas a Constituição é parlamentarista. E aí, pensando nisso, vamos falar também um pouquinho do legal e do justo, né? Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Esse joguinho de palavras significa: nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Então, galera, vamos pensar. Legal, pô, maneiro, valeu, legal. Pode ser, dependendo do contexto. Mas o legal aqui no nosso contexto hoje, nosso bate-papo aqui, legal é tudo que está na lei. Tudo que está na lei é legal. Tudo que está fora da lei é ilegal. Agora, nem tudo que é justo é legal. E nem tudo que é legal é justo. Em outras palavras, se eu tenho um salário mínimo hoje de 1.000, 1.050, sei lá, nem sei contar o salário, 1.000 e pouco, ele é legal, mas não é justo. Segundo o DIEESE, departamento de pesquisa, o salário mínimo hoje devia estar em torno de R$6.000, por baixo, porque a Constituição assim diz, salário mínimo tem que ser suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas. Pô, mal dá para uma pessoa o salário mínimo de hoje, quanto mais para 4. É extremamente injusto o salário mínimo, mas ele é legal. Não é justo também que o cara é condenado na primeira instância e na segunda instância e seja liberado. Ah, mas é legal, está na lei, ou pelo menos o Supremo Tribunal Federal assim entendeu. Legal? Pode ser extremamente injusto. E quantos outros pobres aí, porque não tem advogado, estão presos, nem réu foram ainda, nem condenado foram, nem julgado foram, estão presos. E outros, segunda instância, estão em Dubai, estão viajando, estão curtindo tudo que desviaram, tudo que roubaram do país. Aí vem aquela máxima, será que o crime compensa? Enfim, essa é a diferença do legal e justo. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Uma porção de leis injustas precisa ser mudada. Uma porção de coisas justas precisa ser lei, mas não se transforma em lei. Não é justo, por exemplo, que o médico, o pessoal da saúde hoje, enfermeiro, ganhe o que ganha. O pessoal da educação, o pessoal da segurança. Não é justo, mas é legal. Enquanto deputados, senadores, vereadores, que não existe formação nenhuma para esses caras ocuparem esse cargo, depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, ganham uma fortuna, ainda tem assessores. Não é legal, mas é justo. Então está bem definido aí o que é legal, o que é justo. Essa Constituição aí, parlamentarista, que a gente precisa entender por que a Constituição é parlamentarista. Porque os caras fizeram para se manter no poder. E estão no poder até hoje. Depois de mais de 3 décadas, está aí o país na mão dos deputados e senadores. Nada fácil. Há um jogo bastante interessante do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Também não preciso provar. Está aí nas redes sociais, né?
Uma hora o Executivo não pode indicar o que ele quer, mas está na Constituição. Os caras, não, ele não pode indicar o que ele quer, mas está na Constituição. Agora, bem recente, o Supremo Tribunal Federal não se meteu no Legislativo, com o seguinte argumento: é independência, a gente não tem autonomia nem autoridade para se meter no poder legislativo. Mas no Executivo pode? A Constituição é uma só, a lei é uma só. Mas por que funciona assim? Porque se der algum problema com algum deputado ou algum senador, quem vai julgar é o STF. E ao contrário também, se tiver algum problema com algum ministro do STF, quem vai decidir a vida deles é o Congresso Nacional. Um jogo de interesse muito grande, ao bel prazer, que não acontece com o Executivo, né? Aí é fácil mexer com o Executivo, que eles têm mais poder, não respeitam a Constituição. A Constituição é rasgada todo dia. Cada hora muda, cada hora tem interpretação da lei. Nunca vi isso. Como que tem um projeto, aí lá, resultado 6-5. Como assim 6-5? Ou pode ou não pode. A lei está dizendo, ou é legal ou é ilegal. Aí 6 acham legal e 6 acham ilegais. E votam. Quem votar o quê? A função a função do Executivo é interpretar as leis visando a aplicação da justiça. Então a lei ou diz o que é proibido ou o que é obrigatório. Ponto. Não tem que interpretar, ou é proibido ou é obrigatório. Agora não, um dia é de um jeito, interpreta de um jeito, é hermenêutica. Pode ser relativo, de acordo com a época, ele vota do jeito que ele quiser. Daí então surgiu o mensalão, foi para isso, né? Porque se aprovou tudo, ganhando dinheiro por fora. Porque nada é feito se não for aprovado pelo Congresso. Então quem tem o verdadeiro poder é o Congresso Nacional. Quem aprova ou reprova ou deixa de fazer ou não. Então, se o Executivo Federal, presidente, vice, seus ministros não vão bem, se sofreram impeachment, grande parte do Congresso teria que ser junto, porque permitiu, aprovou, deixou passar. E hoje não é diferente, continua do mesmo jeito. Então, nós precisamos entender mais um pouco de política para exigir uma posição melhor dos nossos políticos. Ou a lei é para todos, é proibido e obrigatório, ponto. A lei é injusta. Então vamos trabalhar para que essa lei seja mudada. Então pense aí, legal e justo, nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Essa Constituição aí, corpo de um, cabeça de outro, essa deusa grega. Então vamos pensar um pouquinho. Bom, galera, já quase terminando nosso trabalhinho, vamos falar da reflexão da vaquinha, mas antes também queria falar de uns versos de uma música que eu gosto muito, que diz assim: todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Muito legal essa letra. Continua viva, né? Uma geração de ouro, décadas de 70 e 80, bem criativo. E as músicas falam de realidade, falam de amor. Hoje até as letras hoje são complicadas de entender de que se fala, né? O que se prega, que ideologia é outra. Mas essa letra, bem política, diz, né? Então, repetindo, todos acreditam no futuro da nação, mas ninguém respeita a Constituição. Bom, eu teria só aí 2 coisas para questionar nessa letra aí, nesses versos aí. Primeiro, todos acreditam no futuro da nação. Às vezes eu fico pensando, será que quantos estão incrédulos? Quantos não acreditam mais no futuro da nação? Será que todos acreditam? Acho que muitos estão desacreditados. Mas precisamos acreditar, o Brasil tem grande potencialidade. Mas todos, acho que muita gente já sofreu muito, sofre muito, e não acredito que a gente pode ser uma grande potência. Eu, particularmente, estou esperando, né? Minha professora Lúcia, que eu me apaixonei lá no primário, dizer que o Brasil ia ser uma potência, o Brasil ia ser um país do futuro. Bom, esse futuro eu não sei quantos anos, 50, 60, 100 anos, não chegou ainda. Mas vamos acreditar. Então, todos acreditam no futuro da nação, nem todos. Ninguém respeita a Constituição. Nossos deputados, nossos senadores, o STF, cada hora interpreta de um jeito. Ninguém, não, alguns respeitam, alguns brigam para que a Constituição seja valorizada. Precisamos acreditar que, quando existem pessoas que trabalham dignamente, eu acredito que a grande maioria, trabalham dignamente e acreditam no país, respeitam a Constituição e querem que ela seja cumprida. E também trabalham para mudar algumas leis injustas. Então vamos dar uma pensada aí.
se inscreva lá no canal, dê um likezinho lá e mande seu comentário. Seu comentário também é muito importante. Tenho lido alguns comentários, muito legal, ponto de vista diferente. Lembrando que possa não concordar com nenhum do seu ponto de vista, mas respeito. E ao contrário também é verdadeiro, você pode não concordar com o meu ponto de vista, mas vamos nos respeitar. E dentro da lei, mesmo injusta, a gente respeita. Porém, quando achar injusta, vamos trabalhar para que seja mudado. Não possamos ficar acomodados, não vamos ficar acomodados, vamos trabalhar. Bom, galera, agora para não dizer o que não falei das flores, né? Vamos ser felizes. Vamos falar da reflexão de hoje, a vaquinha. A vaquinha, já pedi para você encher a sua carroça? Está enchendo a sua carroça? Enche a sua carroça. Não deixe a sua carroça vazia. Bom, vamos falar da vaquinha hoje. O mestre e seus discípulos. Galera, quando eu falo mestre e discípulo, mestre eu penso só em um. É isso que você falou. Jesus Cristo. Não escreveu uma linha, não escreveu um livro, não deixou nada registrado em papel, mas deixou um livro escrito com a sua vida, com a sua vivência, com os seus exemplos. O maior ensinamento dele. E aí a gente tem aquela máxima, né? As palavras conduzem, os exemplos arrastam. Então vamos arrastar a galera pelos nossos exemplos. Vamos ser exemplos para que a gente possa acreditar no futuro dessa nação. Bom, esse mestre saiu com seus discípulos para dar esse exemplo, conhecer o mundo, né? Não adiantava falar, ou escrever, ou ler um livro. Até porque esse aqui que vos fala, lógico que eu estudei, lógico que eu tenho embasamento, lógico que a gente tem embasamento em alguns autores, bebe de algumas fontes, mas a maior parte do que eu trabalho, do que eu vivo, eu aprendi com o meu cotidiano, empírico, conhecimento empírico, cotidiano. E aí eu não preciso seguir A ou B. Eu vejo A, vejo B, vejo a opinião de outro, mas eu tenho uma vivência. Década de 80, anos de ouro, então eu posso dizer de cadeira sobre a educação, sobre a saúde. Vindo de família humilde, me considero pessoa que conseguiu vencer, né? A gente conseguiu, uma família bem humilde, filho de nordestino, como já falei para vocês, vó índia, outro português, essa miscigenação toda. Então eu falo de cadeira. Não falo porque alguém falou ou porque está escrito em algum lugar. Até porque muitos escrevem e nunca viveram. E não são exemplo de vida. A gente tem vários filósofos, vários pensadores que escreveram e nunca foram exemplo para ninguém, mas escreveram. E alguns seguem. E alguns nem os países desde aquela teoria não funciona. Bom, galera, e aí esse mestre saiu para dar esse exemplo, né? Viver, olhar. E aí foi pelo mundo afora. Depois de uma grande jornada, no final dessa jornada, chegaram numa região muito pobre, família muito pobre, cheia de filhos, normal padrão da época, né? E aí pedem água. O casal com os filhos, com as crianças, faixas etárias diferentes, recebem eles muito bem, dá água, e quer que eles tomem leite, comem queijo, quer que leve a galinha, quer que leve a alface, quer dar tudo. Coração grande, né? Pessoas humildes, mas extremamente generosas. Já conheci uma pessoa assim, a gente ia visitá-lo, numa pobreza física, numa pobreza econômica, mas numa riqueza de coração grande, queria que a gente levasse tudo dele, o porco, a galinha, leva, a gente fica, um coração imenso. Bom, aí esse mestre ficou lá, no finalzinho da tarde, se despediram, agradeceram e foram embora. Saindo um pouco distante da casa, os discípulos, depois de conhecer aquela vivência toda, falaram, pô, mestre, a gente conheceu muitas coisas, muitas contradições, pessoas com muito, outros com pouco, outros sem nada. Essa família, pelo menos para essa família, a gente pode fazer a diferença. O que a gente pode fazer? Vamos fazer alguma coisa para ajudá-lo. O mestre disse assim, vocês querem ajudar? Queremos. Então você vai lá, vai escurecer daqui a pouco, vamos esperar escurecer. Você vai lá e joga aquela vaquinha deles lá no precipício. Assim eles fizeram. Escureceu, foram lá à noite, pegaram a vaquinha, jogaram no precipício e foram embora. E o mestre nunca explicou por que jogar a vaquinha no precipício, né? Para quê? E os discípulos ficaram com aquela pulga atrás da orelha. E com aquela pulga atrás da orelha,
os discípulos viveram 3 anos. O mestre nunca explicou. E aí eles resolveram voltar depois de 3 anos naquele lugar, porque eles falaram, a gente matou aquela família, o único meio de sobrevivência era vaquinha. O mestre falou para a gente ajudar, mas que ajuda é essa? A gente matou a família. Voltaram lá. Chegaram a um lugar diferente, né? Próximo, uma fazenda bonita, toda arrumada, produtividade, policultura, vários tipos de plantações, enfim. Bateram lá, meio desconfiado se era ali ou não. Aí uma senhora veio atender. E aí eles reconheceram a senhora, mas a senhora não reconheceu muito bem eles. Aí eles, a gente está procurando fulano, assim, somos nós mesmo. Sou eu, pode entrar. Quando eles entraram, a senhora falou, estou sabendo, estou conhecendo de vocês, estou lembrando, meus filhos, mas está faltando um. Aí ela reconheceu, eles tremeram na base, ela reconheceu, ela sabe que nós jogamos a vaquinha lá no precipício. Entraram, conversaram, querendo perguntar, mas o medo danado, né? E aí, num belo momento, eles perderam o medo, falou, e o que aconteceu naquela noite? O que aconteceu com a vaquinha de vocês? Vocês são empregados aqui, estão trabalhando aqui, assim eles imaginaram que eles eram empregados, né? Quem comprou essa fazenda? Tornou esse lugar tão próximo? Ah, meu filho, não sei o que aconteceu com a vaquinha, não. Mas eu sei que de manhã a gente levantou para tirar leite, fazer queijo, trocar com os vizinhos. Era o nosso sustento. Chegou lá, meus filhos procura daqui, não encontraram a vaquinha. A vaquinha ficou maluca, se jogou no precipício, morreu. Foram os dias difíceis, meu filho. 6 meses de muita dificuldade. Meus filhos mais velhos já estavam estudando, foram fazer agronomia, foram aprendendo técnicas. Os pequenos continuaram estudando e ajudando a gente na roça, eu e meu marido trabalhando direito. E tudo que a gente vendia, a gente investia, meus filhos traziam técnicas novas, a gente foi investindo. 6 meses muito difíceis, os outros 6 meses a gente já conseguia comer um pouco melhor, e assim se passou o primeiro ano. No segundo ano a gente já foi crescendo, novas técnicas, novos investimentos, aumentando a produtividade, compramos outra vaquinha, outra, fomos diversificando a produção. Terceiro ano, foi glória, a gente está aí bem estabilizado, e eles já tinham percebido a antena parabólica, picape, uma plantação, e aí ela diz, né, graças a Deus que aquela vaquinha ficou louca, foi a partir dali que a gente cresceu, trabalhou, foi muito bom. Aí eu pergunto para você, qual é a tua vaquinha? Você está acomodado em quê? Qual é a vaquinha que você precisa jogar no precipício? Joga no precipício. O que está faltando para você fazer o seu projeto? Colocar em prática seus sonhos, viver seus sonhos, ser feliz. O que está faltando? Então, meu querido, seja feliz, coloque seus projetos, acredite em você. Como diz aí a letra da música, ninguém respeita a Constituição, todos acreditam no futuro, vamos acreditar no futuro da nação, vamos respeitar a Constituição, e aquilo que não for justo, vamos mudar, vamos fazer a nossa parte. Um beijo no coração, te amo muito, saudades, até a próxima, e não deixe de comemorar. Beijo!